Olá meus amados, graça e paz, eu sou o irmão Sérgio Oliveira e vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Sérgio Oliveira, temas bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muitíssimo interessante. Nós vamos falar sobre o arcanjo Miguel. Então já pega aí a sua Bíblia e vamos estudar sobre a palavra de Deus. Então, meus amados, falando acerca aqui do arcanjo Miguel, há uma polêmica, uma questão aí na cristandade, né, entre os cristãos, sobre quem realmente é o arcanjo Miguel. Então há aquela dúvida, né? Uns creem que o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus Cristo, é Yeshua, é o Yahshua, né, na pronúncia da língua hebraica. Para nós chegou como o Senhor Jesus Cristo. E outros creem que ele é um arcanjo, né? Apenas um chefe dos anjos, né? Um príncipe, chefe dos anjos, mas ele não é Jesus. Outros creem que ele não é Jesus. A maioria, eu acho que crê que ele é Jesus. Então, eu creio que realmente, irmão Sérgio Oliveira, creio que o arcanjo Miguel, ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele é, como na palavra hebraica abreviada diz, ele é o Yahshua, né? Yah, Deus, né? Yahushua, né? É uma pronúncia abreviada, transliterada a pronúncia do nome para Yahshua, né? Que é uma abreviação de Deus salva. Amém? Então é isso. Então, nós entendemos que pela palavra nós vamos ver aqui, nós vamos comparar, né? Também para tirar essa dúvida, nós vamos comparar escritura com escritura, para ver o que a palavra nos diz e nos dá a referência para entendermos que realmente o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Então, na Epístola de Judas, capítulo 9, vou ler aqui na referência de uma Bíblia e na outra Bíblia, comparando também com o livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 3, de 1 a 3, tá certo? Então aqui no verso 9 é dito, né? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então você vê aqui que ele fala, né, de um episódio com relação à morte de Moisés, de que o diabo disputava o corpo de Moisés, tá certo? Eu fui dar uma conferida, uma pesquisada aqui e vi aqui numa referência católica, numa referência de um artigo de uma Bíblia católica, que fala também algo muito interessante. Fala como a Epístola de Judas, ela também fala do livro de Enoque, né? Aqui no caso, ele fala aqui, né? Ele fala de dos juízos de Deus, né? E ele fala aqui da questão também de Enoque, no verso 14, né? Como ele fala de Enoque no verso 14, lá também há uma observação, na pesquisa que eu fiz sobre isso, que ele também tirou esse verso aqui do livro de Enoque, esse entendimento da disputa do arcanjo Miguel com Satanás a respeito do corpo de Moisés, também ele teve esse entendimento do livro de Enoque. Uma referência, aqui eu anotei a referência, na referência JD, capítulo 9, de 14 aqui, né? Então ali ele contendia, né? Ele contendia, porque lá até há uma observação que fala, porque Moisés, ele pecou, né? Moisés, ele foi, por que ele contendia? Lá uma referência de falar que Moisés, né? Porque é a questão da carne, a carne é corruptível, então o diabo usa esse argumento para querer o corpo de Moisés, fala que Moisés também foi um assassino que matou um homem, né? Ele fala, o diabo ele sempre vai nos acusar de algum pecado, por isso que nós não devemos dar legalidade para o diabo de nada de pecado, porque ele vai acusar e vai requerer aquela pessoa, porque ele é o pai da mentira e o pai do pecado, né? É o pai da transgressão, por isso que o último anticristo é chamado de o homem da iniquidade, tá certo? Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira, é o pai da iniquidade. Então a todos aqueles que você praticar, ele vai querer ter legalidade a respeito da pessoa, ele pede a Jesus, porque ele não pode fazer nada sem ser permitido por Deus. É por isso que ele agiu na vida de Ló, né? na vida de Jó, no caso. Mas primeiro ele pediu permissão a Deus, que ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Então aí, por isso que não se pode dar legalidade. Então ele viu essa legalidade em Moisés, né? Na questão de que ele matou o homem, na questão de que ele atingiu a rocha com muita força, com muita violência. Então todo tipo de pecado, o diabo vai querer acusar a humanidade.
E assim ele acusou Moisés. Assim diz lá no relato, né, dessa pesquisa que eu fiz aqui, tá certo? Então, mas realmente é verdade. Realmente ele, em termos gerais, nós sabemos que o diabo ele é o acusador. A Bíblia fala que ele é o acusador de nossos irmãos. E o apóstolo João na sua carta diz: filhinhos, não pequeis, mas se por acaso alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E a palavra de Deus fala aqui, né, que ali ele contendia. Aí a gente vem aqui para o livro de Zacarias, capítulo 3, do verso 1 a 3, né? Eu vi essa referência até na explicação, do irmão meu trazendo essa explicação, essa comparação, né, um vídeo dele lá. E realmente eu achei muito interessante e vim trazer aqui também para nós aqui no canal Sérgio Oliveira com respeito a isso também, né? Outra pesquisa que eu fiz. Aí então ele disse, ó: então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, né? Isso na quarta visão de Zacarias. Então você vê que ele teve as visões. Na quarta visão ele viu o sacerdote Josué, qual estava diante do anjo do Senhor. Tá? A Bíblia aqui já não fala arcanjo, mas fala anjo, né? Mas a gente vai ver que a referência, o que aconteceu aqui, é muito parecido com o que aconteceu lá na Epístola de Judas, né? Que ele pegou essa referência também. Aí ele diz, ó: e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Ou seja, o que quer dizer a mão direita? A Bíblia traz muitas metáforas, né? Traz muitos segmentos metafóricos. O que quer dizer a mão direita? Estava à sua direita lhe acusando. Ou seja, estava ao seu lado lhe acusando. Aí ele diz, ó: o Senhor disse a Satanás, o Senhor. Qual o Senhor ele está se referindo? Tudo indica aqui, pelo contexto, que é Jesus Cristo, né? Quando ele fala, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Então você vê que o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ou seja, um Senhor se referindo a outro Senhor. Então quem é maior do que Jesus? O Pai. Ele diz, pois o Pai é maior do que eu. Certo? Então aqui Jesus falando, né, para que o Pai, Yahweh, né, na pronúncia hebraica, Deus, Yahweh, o Pai eterno, repreenda Satanás, repreenda o acusador. Tá certo? Então aqui ele diz aqui que o acusador foi repreendido pela palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus permanece eternamente. Quem repreendeu ele pela palavra de Deus? Jesus Cristo. Então você vê que o mesmo que foi pronunciado lá na Epístola de Judas, foi pronunciado aqui na visão de Zacarias, na quarta visão. Então ele diz aqui, ó: o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém, né? Jerusalém. E ele diz, você vê aqui, ó, ele diz, ó, te repreende, não é este o tição tirado do fogo? Ou seja, aí vem a metáfora, né? Tirado do fogo. Que é tirado do fogo, é tirado da luta. Ele foi reservado para aquele momento estar diante de Deus. Tirou da luta. Ali ele está num estado espiritual pleno com o Senhor. Um estado espiritual que o Senhor buscou, o Senhor arrebatou ele no espírito, como fosse um arrebatamento do espírito, né? E ali colocou o sacerdote Josué para a representação, assim como fosse até uma representação da humanidade diante de Deus. Tá certo? Ali como um homem, um representante, um sacerdote. Aí ele diz aqui, ó: ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Porque o traje sujo representa o pecado. Toda sujeira representa o pecado. Então ali ele como fosse uma representação da humanidade no pecado, né? Aí o Senhor Jesus intercedeu para ele estar diante de Deus, mas Satanás estava ali acusando por causa da sujeira do pecado. Tá vendo? A mesma que aconteceu, descrito aqui no livro na Epístola de Judas, né? Ele acusou a Moisés por Moisés ter sido um assassino, por Moisés não ter entrado na Terra Santa, por Moisés ter feito algumas coisas humanas, né? Pecado humano que qualquer pessoa pode cometer, mas Satanás está lá para acusar, porque Satanás sabe que vai ser destruído, tem pouco tempo lhe resta. Quantas pessoas mais ele puder destruir, ele vai destruir para levar para o lago de fogo e enxofre. Então devemos ter muito cuidado. A palavra de Deus diz aqui, ó, verso 3, ora, Josué vestido, aí ele diz, ó, 4, então falando este, ordenou que estava diante dele, tirar-lhe estes trajes sujos, e a Josué disse, vê, tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Tá vendo? Então você vê o que ele faz com o ser humano pecador. Ele tira a roupa suja e dá a ele o que? Pela justiça de Cristo, trajes limpos, trajes novos. Foi usada a mesma referência. Então é uma referência muito parecida, comprovando que o arcanjo Miguel, e a palavra arcanjo vem no singular. Ele não diz arcanjos. Em alguns livros apócrifos é dito arcanjos, né? Mas só existe um arcanjo, que é o príncipe. Quem?
é o Senhor Jesus. É o nome de guerra de Jesus descrito lá em Apocalipse capítulo 12, né? Qual a grande guerra que houve? A guerra entre Miguel, né? Miguel, que no hebraico também é chamado Mical. Então, para nós veio transliterada a palavra Miguel, mas que é o quê? Que é o nome de guerra de Jesus, é o nome dele de príncipe, é o nome dele de chefe dos arcanjos. Toda a referência diz isso, né? Então vamos ver aqui no livro, abra você também no Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 fala da profecia da mulher e o dragão. A mulher nós sabemos que representa a igreja, né? Eu dei um estudo aqui de algumas partes do livro do Apocalipse, falando sobre os símbolos proféticos. Mulher representa a igreja, a mulher virgem representa a igreja pura, de trajes finos e limpos e brancos. A igreja prostituta, a igreja meretriz, representa a igreja que se prostituiu com ídolos, com idolatria, com deuses estranhos. Aí o dragão representa Satanás. Então você vê aqui, ó. Então, aqui na luta aqui, tá certo? A grande luta que houve, é falado sobre Miguel, né? A partir do verso 7 diz, ó: e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Glória a Deus. Então você vê que, e aqui no verso 3 completa: quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao seu filho varão. Então, desde que aí ele foi lançado na terra, que ele persegue ao homem, que ele persegue a descendência da mulher. Isso começou lá no Jardim do Éden e vai até o último dia, né, antes de Jesus voltar. Quando Jesus voltar é que cessa, porque Jesus nos dá o livramento total da perseguição do inimigo, do acusador. Então, até Jesus voltar, né, até o Yeshua voltar, então ele vai perseguir, o dragão vai perseguir. Então você veja que ele aqui, no nome de guerra de Jesus, que é o príncipe, o que ele falou aqui, ele falou que os anjos, Jesus e os anjos, batalhavam com o dragão, batalhavam com ele. Jesus expulsou o dragão e os anjos caídos. Quais anjos? A terça parte do céu, a terça parte de anjos do céu. Ou seja, eles decidiram, pelo seu livre-arbítrio, seguir a Satanás. Por isso que Satanás se tornou um pai. Você vê que Jesus Cristo disse: vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer a vontade do mesmo. Ele disse lá no livro do apóstolo João para os fariseus. Então, Satanás se tornou um tipo de pai deles. Por quê? Porque eles decidiram seguir a Satanás, o acusador. Ou seja, eles foram pela causa de Satanás. Satanás, ele teve um intuito no seu coração de ser maior do que o próprio Pai, ser maior do que o próprio Deus e ser maior do que o próprio Jesus, o próprio Yahushua, né, em hebraico. Então você vê que ele fala aqui na palavra de Deus que ele começou essa contenda, começou esse cisma, começou essa guerra no céu. Então toda a guerra começou no céu. Então você vê ali que Miguel, o arcanjo Miguel, que é o príncipe dos anjos. Vamos ver nessa outra referência aqui também no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a vinda do Senhor, a partir do verso 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 diz, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aí ele diz: cremos que Jesus, Yahushua, morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Então você vê, o Senhor Jesus ele vai ressuscitar, né? Yeshua, Yahushua, ele vai ressuscitar os mortos, aqueles que morreram no Senhor, porque eles estão só dormindo. Ele diz: não, eles dormem. Ele, como ele falou para Lázaro, né? Diz: Lázaro dorme. Lázaro está morto. Não, Lázaro dorme. Você vê que nunca o Senhor Jesus ele falou uma palavra contrária, ele falou uma palavra negativa. Sempre falando palavra positiva, sempre falando palavra de esperança, sempre falando palavra de fé. Vai dar certo, vamos conseguir, nós vamos chegar lá, vai dar certo, em nome de Jesus. Sempre falando palavra positiva. Por quê? Porque a fé agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele, como filho de Deus, veio para fazer a missão de Deus. Ele era o principal que teria que nos dar o exemplo da fé. Então ele nos deu um grande exemplo de fé. Aí diz aqui no verso 15, ó: diz-nos isto pela palavra do Senhor, que nós,
os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, quando o arcanjo voltar, que é o Senhor, que é o príncipe dos anjos, né? Ele que ali os anjos, a maioria dos anjos permaneceram com ele, apenas uma terça parte se perdeu, que se tornarem anjos caídos, como fala lá no livro de Judas, né? Perderam o seu estado original, deixaram o seu estado original e agora estão em trevas eternas, algemados para o grande dia do juízo. Ou seja, eles não têm mais salvação. Né? Por isso que a raiva do diabo é essa. Por quê? Porque ele não tem mais salvação, nem ele, nem os seus anjos caídos. Então ele já sabe que vai se destruir, então quanto mais gente ele destruir, para ele melhor. Porém, Jesus veio desfazer as obras do diabo, porque Adão perdeu o seu domínio, né? Dado por Deus, dado pelo Pai. Aí, como Adão perdeu, veio o Senhor Jesus para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então você vê aqui que na ressurreição, na primeira ressurreição, existem duas ressurreições, a primeira e a segunda. Você vê, na primeira ressurreição são os justos que morreram no Senhor. E a segunda ressurreição, irmão Sérgio, quem são? São os ímpios que morreram, que não tem mais salvação, mas que aqueles também que vão morrer pela presença de Deus. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que a espada que sai da boca daquele que está sentado no cavalo, aquele que tem a costa no seu manto está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o verdadeiro Mashiach. Esse é o verdadeiro Salvador que já veio um dia, morreu, ressuscitou, retornará novamente para arrebatar a sua igreja. Então a palavra de Deus diz aqui que aqueles ímpios que estarão vivos, que vão dizer que as rochas caem sobre eles, né? Que eles não têm escapatória mais, mas aí no final eles vão também morrer. Né? E só vão ressuscitar quando? Na segunda ressurreição, que é a ressurreição da condenação, do juízo final, depois dos 1000 anos. Então eu já expliquei isso no meu vídeo sobre os 1000 anos. Depois você vê lá, pesquisa lá o vídeo falando sobre os 1000 anos. Tá certo? Glória a Deus. Então vamos aqui. Ele diz, ó, verso 16, pois o mesmo Senhor. Então você vê que o Senhor que é falado no livro de Zacarias, o Senhor que é falado na epístola de Judas, também é o Senhor. Né? Porque aqui Senhor não é Baal. Né? Claro que a palavra Baal foi derivado como Senhor, o Senhor das trevas, né? Baal, né? É um ídolo, é um inimigo, né? Adorado lá pelos filisteus, adorado lá por aquelas regiões pagãs. Né? E que era totalmente contra Deus, e o povo de Deus lutava procurando destruir totalmente aqueles ídolos de Baal. Né? Existiu o profeta Elias até lutou contra os 400 profetas de Baal, sacerdotes de Baal, vencendo todos. Então aqui Senhor, Senhor mesmo, é o Senhor com S maiúsculo, tá certo? Quando fala Senhor, é o Senhor da nossa vida, é o nosso senhorio, é aquele que domina a nossa vida. Quem? O Senhor Jesus. Né? Na pronúncia em hebraico, abreviado Yahusha, significa Deus salva. Amém? Então você vê, ó, ele diz, ó, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, ou seja, dunamis, com impacto de vitória. É dunamis, é um grande brado, né? Aqui outras traduções, vamos ver aqui nessa tradução aqui Apocalipse capítulo 12, vou ver aqui nessa minha outra tradução aqui, Tessalonicenses, capítulo 4, deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, aqui no verso, aqui no tocante, aí ele diz, ó, depois nós, aqui no verso 17, não, aqui no verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ó, você vê que ele fala novamente a palavra arcanjo, o apóstolo Shaul, fala novamente, né, a palavra arcanjo. Então aqui diz, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, né, nessa tradução. E nessa minha tradução aqui, ele diz, ó, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado. Então numa tradução diz a palavra de ordem, noutra tradução diz um grande brado. Só quem pode dar a palavra de ordem, meus amados, é Jesus. Né? É uma verdadeiro Mashiach. Só ele pode dar a palavra de ordem. Então quando ele dá a palavra de ordem, todos os anjos obedecem. Todos nós que somos filhos de Deus obedecemos. E no final que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará perante o Filho de Deus. É o verdadeiro Mashiach, Jesus Cristo, né? Na pronúncia hebraica, abreviado Yahusha ou Yeshua, tá certo? Até uns falam que não é nem mais Yeshua, né? Yeshua não é nem a abreviação correta, certo? Agora é Yahusha, né? Mas tudo bem, o importante é que você saiba que se você tem a fé original, porque o nome é o nome é para lá em hebraico, nós somos aqui o idioma português, tá certo? E o importante de tudo é a fé genuína.
Não adianta também a gente falar o nome, querer saber o nome hebraico, é importante, mas se você sabe o nome hebraico, mas não tem a fé genuína, não fez nada. Fica igual os judeus ortodoxos. O judeu ortodoxo, ele sabe o nome, sabe a língua original, sabe tudo. Porém, não tem a fé verdadeira, a fé perfeita, a fé genuína, a fé espiritual. Aí o que adianta se a pessoa não tem a fé espiritual para adentrar no reino? Então, você que só consegue adentrar no reino através do amor, da fé espiritual, tomando posse da graça por meio da fé. E a fé é um dom. Então, quando você usa o dom, Deus te dá mais. Quando você não usa, até aquele que você tem será tirado. Tá certo? Pega essa aí, pega a visão. Então, veja bem, ó. Mas Deus quer que você use e tome posse da fé genuína e verdadeira. Eu declaro e proclamo na tua vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E Auschwitz, glória a Deus. Mas independente do nome, é a fé verdadeira, a fé genuína. Porque os judeus lá sabem o nome certo, mas não tem a maioria não tem a fé genuína. Em Romanos 11 fala que Deus vai dar um avivamento para eles tão grandioso, que lá aí eles vão crer. Alguns também, não é todos, não são todos, mas alguns vão crer na fé genuína e verdadeira pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sim, meus amados, então nós vamos aqui para finalizar. Aliás, tem muita ainda a correr, o vídeo já está com 24 minutos, mas vamos para não ficar muito extenso, né? Tá, a Bíblia diz, ó, a Bíblia diz, depois nós, verso 17, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então você vê aqui que fala do arrebatamento, aí ele vai arrebatar a igreja, dada a palavra de ordem, e lá em Mateus capítulo 24, verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, acontecerá os sinais, né? A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso aqui no final da grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então o último sinal a ser visto antes da volta de Jesus, poucos minutos, segundos antes da volta de Jesus, é o sinal do Filho do Homem. E o que é o sinal do Filho do Homem? Depois a gente vai fazer um estudo sobre isso para entender isso aí. Aí ele diz, ó, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos. Olha o verso 31. Ligue aí o verso 31 aqui com o verso 17, né? De 1 Tessalonicenses. Faça a chave bíblica para a gente ter um entendimento. E ele enviará os seus anjos com glória de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É se cumprindo a palavra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo, deixa eu ver aqui qual capítulo 17. Porque ele fala aqui, ó, que nós seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, se cumprindo a mesma palavra. E o verso 16 diz, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você vê que é uma sequência, né, de acontecimentos. Com a mesma coisa, ele vai voltar e vai arrebatar a sua igreja, vai mandar os seus anjos até os escolhidos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, vai salvar, o corpo será transformado no abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos é a transformação do corpo. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Depois veja aí no meu canal. A transformação do corpo é no abrir e fechar de olhos. Mas a volta do Senhor, ela vai acontecendo em sequência. Não é no abrir e fechar de olhos. Ela vai acontecendo em sequência através dos sinais. Você vê que ele manda os anjos, ele aparece no céu, o sinal do Filho do Homem, ele aparece no céu, aí ele dá a palavra de ordem ao ressoar da última trombeta, aí os anjos vão aos 4 cantos da terra, junto os escolhidos, e ele não pisa na terra, porque a terra está corrompida. A terra ela só pode ser pisada novamente, né, quando ele transformar em novo céu e nova terra. Eu fiz um vídeo sobre isso, depois você veja aí no nosso estudo. Amém? Glória a Deus. Então, para finalizar, vamos aqui em Daniel capítulo 12, tá certo? Livro de Daniel, no capítulo 12. O livro de Daniel fala justamente aqui na época da grande tribulação, quando justamente se virá Miguel, né, o Senhor Jesus de Auschwitz, e ele vem para salvar o seu povo. Então na grande tribulação se levanta quem? Se levanta pelos filhos do seu povo, como sempre ele se levantou, sempre ele estava firme e forte para proteger o seu povo. O Senhor Jesus, o verdadeiro Mashiach, o Yahushua, né? Pelos filhos do seu povo, ó. Daniel, no capítulo 12, que diz, ó, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo.
se referindo também a Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus fala lá, né? Mas nesse tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Então todo aquele que se achar escrito no livro da vida do Cordeiro vai ser protegido. Não sei, a igreja passa pela grande tribulação? Passa. Ele não disse lá, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias? Não tem lá no livro de Mateus? E nos outros livros também? Tá certo? Então você vê que ele diz que os escolhidos vão ser protegidos. Vai ser tirado para fora logo? Não, eu creio que não. Eu não creio em 2 arrebatamentos, né? Eu já até vi alguns vídeos do irmão Romilson falando do primeiro arrebatamento, do segundo. Porém, eu não creio em 2 arrebatamentos. Eu só creio em um arrebatamento no final da grande tribulação, na volta do Senhor Jesus. Né? Quem crê em 2, tudo bem. Você examina, você vê aí que é 2. Eu não. Eu vejo nas escrituras, que eu já até vi aí os vídeos do irmão Romilson, já examinei, mas eu não vejo referência para 2 arrebatamentos. Apesar de eu até concordar com ele, com as pesquisas dele, algumas pesquisas, algumas coisas, né, sobre a 70 semana que ele fez, até bate realmente, depois eu vou estudar mais sobre isso, que eu já estudei o da Adventista, já estudei de outros pastores aqui da internet aqui que falam sobre isso também, mas o que eu vejo que ele tem mais certeza é o dos Adventistas e também do irmão Romilson agora, que eu vi que realmente tem um respaldo. Os outros também procuram entender, mas erram alguma coisa, porque ninguém tem a razão total, irmão, só quem tem a razão verdadeira de tudo é Deus. Agora a gente vai buscando, ele diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então se você tem revelação, é um profeta, você busca, pedindo a Deus com sinceridade de coração, Deus vai dar. Jesus Cristo disse, qual o filho que o filho pede o pai um pão, ele vai dar uma serpente? Então se você é filho de Deus e pede a revelação, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Né? Cabe a cada um entender a verdade da revelação. Então aqui diz, que ele diz que vai livrar o seu povo. O que é livrar, que eu entendo aqui? É a proteção. Deus não protegeu o povo lá no Egito, das 10 pragas. Da mesma forma também, aqueles que ficarem na última geração da igreja, são eu chamo de os remanescentes, eles vão ser protegidos. Como, irmão Sérgio? Vão ser protegidos. Deus vai agir. Jesus Cristo não diz, quando eu levar vocês para homens e governadores, pessoas importantes, para dar testemunho de mim, não se preocupeis do que vai dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo vai dizer o que há de falar. Amém? Ô glória. Então nós temos que confiar. É a confiança. Ô glória. É a confiança por quê? Porque desde que a igreja passa por tribulação. Até o final. Mas quando a igreja alcançar a salvação eterna, vai ser tão maravilhoso, que tudo que passamos aqui não vai ser de comparação com a glória que há de ser na glória eterna, meus amados. No novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Você nem se compara a tribulação. Por isso que Paulo diz, quem me afastará da pessoa de Jesus? Será a morte, será a fome, será a nudez, será a espada? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, no verdadeiro Mashiach, no Yahushua. Amém? Muitos dos que dormem no pó da terra surgirão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Está vendo aqui no final. Aqui é complementando com o que diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 17, capítulo 16 e 17, falando da ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E aqui também ele fala do juízo final. Faz uma referência do juízo final, porque só no juízo final é que vai ressuscitar os ímpios, aqueles que morreram sem Cristo, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro e aqueles que morreram na presença quando Jesus voltou. Agora, aqueles que foram ressuscitados na primeira ressurreição, esses são salvos do Senhor. Glória a Deus. Verso 10, né, para a gente ganhar tempo aqui. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então essa revelação não é para todo mundo. Não é para todo mundo entender. Eu estou aqui com esses vídeos querendo que todo mundo entenda. Eu sei que poucas pessoas vão aceitar. Uns aceitam, outros não. Porque não é para todo mundo. A revelação verdadeira é só para quem tem o Espírito. Por isso que a Bíblia diz. E que o Espírito, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então tem que ouvir o que o Espírito diz. Nós somos apenas atalaias, apenas enviados para profetas de Deus, homens de Deus, para que seja levada a palavra da verdade. Podemos errar? Podemos, porque nós somos falhos, podemos, mas o intuito nosso, a grande questão aqui é de nós aprendermos a verdade e nós passarmos essa verdade. Se errar, procura consertar, vê onde é que errou, procura consertar onde errou e vai para frente, não desiste, vai seguindo em frente, em nome de Jesus, em nome do verdadeiro Mashiach. Glória a Deus, e Yahushua. Então ele diz aqui, ó, nesse tempo, então é que ele fala já do final da grande tribulação, que já é outro assunto também, depois a gente vai ver. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados,
Então é isso, né? Tem muitas outras coisas aqui pra gente ver aqui também. Só falando aqui da referência de que a palavra Miguel, né? Micael, na pronúncia hebraica, como é o Deus, né? O que significa, juntando tudo, Micael, que veio para nós transliterado no aportuguesado Miguel, que a palavra Miguel significa aquele que é semelhante a Deus, ou aquele que é similar a Deus. Então pronto, está comprovado, né? De tudo que a gente falou aqui, tinha mais coisas, mas então o vídeo vai ficar muito grande, mas depois você pesquisa mais aí. Mas de tudo que a gente falou aqui, não há dúvidas que realmente Miguel, o arcanjo Miguel, é o Senhor Jesus Cristo, na pronúncia hebraica, abreviado Yahshua, tá certo? Então não há dúvidas, para mim não há dúvidas. Se para você ainda há dúvidas, então você vai pesquisando mais. Mas esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês, esse foi o estudo de hoje do nosso canal, o canal Sérgio Oliveira, Temas Bíblicos. Repasse essa mensagem, compartilhe, curta a nossa mensagem, para que chegue a mais e mais pessoas a mensagem e a revelação da verdade. Amém? Glória a Deus. Então vamos cada dia mais buscar na palavra de Deus o conhecimento da sua verdade, crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Glória a Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.